Bom dia, meu povo. Bom dia para você que está no Brasil, para você que está fora do Brasil. Seja muito bem-vindo. Retomamos aqui novamente porque falhou, interrompeu. Nós voltamos novamente. Então, vamos embora. Estamos aqui em nome de Jesus. Glória a Deus. É assim mesmo. A gente já começa o dia como derrubando a nossa live. Vocês estão me ouvindo aí? Entrou? Estão me ouvindo, gente? Ok? Estão me ouvindo direitinho? Então vamos embora. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda novamente para essa live que está sendo poderosa. Por quê? Porque é a palavra de Deus que está sendo ministrada. Deus é bom. Vamos botar aqui de novo, Juliana. A live foi derrubada, mas a gente volta. Aleluia. Então, gente, tem coisa que a gente não pode falar aqui, tem música que não pode tocar, e é uma festa, né? Mas a gente volta. Bom dia, Mariluz, Marilda, Francisca, Roseni, Deus abençoe, bom dia. A paz do Senhor, paz do Senhor, paz do Senhor, todos vocês entram novamente. Sai e volta, se estiver bloqueando, sai e volta novamente. Glória a Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, por essa manhã preciosa, essa manhã poderosa que a Tua palavra está sendo ministrada. Derrama sobre nós, Senhor, a Tua graça. Derrama sobre nós, Senhor, mais uma vez uma porção do Teu óleo. Que venha sobre nós, Pai, para nos orientar, iluminar nossa mente, para trazer essa palavra poderosa, Senhor. Em nome de Jesus, te agradecemos. Todos aqueles que estão entrando, Senhor, todos aqueles que vão entrar, que seja alcançado também. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Já te entrego essa live nas tuas mãos, Senhor, a internet, os equipamentos. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja conosco, que os seus anjos estejam nos guardando. Amém. Glória a Deus, a paz, Marilda. Glória a Deus. Compartilha, tá? Nós estamos vivendo, né, recebendo uma porção todos os dias da palavra. 7 dias. Você que está aqui pela primeira vez. Durante 40 dias nós separamos, né, para fazer um devocional com jejum. Mas a leitura, ela vai até o meio do ano. Nós separamos 7 capítulos por dia. Isso vai dar uma quantidade relevante para você ler a Bíblia durante 6 meses, toda. Então, 7 capítulos por dia. Quando for lá para julho você já vai estar terminando. Ai, Martelita, eu quero acelerar, eu gosto de ouvir mais, eu gosto de ter mais. Faça, não tem problema, tá? Mas o propósito é a gente ler 7 por dia no mínimo, E aí vocês vão lendo mais, se vocês tiverem tempo, né? E meditando. Eu não tenho como ler. Qual foi a minha orientação? Abaixa um aplicativo de Bíblia que tenha a opção de você ouvir a Bíblia. Entende? Então, você ouvindo ela, você também está se enchendo de Deus. Está ouvindo a palavra. A fé vem pelo ouvir, tá? Ah, eu gosto de ler anotando. Então, leia anotando. Mas não deixa de ouvir porque você não está tendo tempo, né? Então, pega o aplicativo, põe o fone de ouvido, para onde você for, você já vai ouvindo a Bíblia, tá? Pai do Senhor Jesus, Roseni, tudo bem? Jaque, olha aí, eu ouço também. Eu fico mesclando, né? Eu ouço porque eu gosto de marcar para eu poder ver os pontos importantes para me passar para vocês. Então eu ouço, eu leio ao mesmo tempo. Então assim, mas quando chegar o dia que não tem condições de pegar na Bíblia, ouça. Você vai estar ali completando. E nós temos um PDF. Juliana, depois tu coloca esse PDF no grupo lá novamente, esse que a gente atualizou, por favor, tá? Já coloca lá no grupo, porque aí o pessoal vai pegando quem quiser ainda. Nós estamos hoje no 25º dia. Glória a Deus. Aleluia. Então vamos lá. Olha. Começamos hoje pelo capítulo 15, do 15 ao 21.
nós começamos. Porém, eu tô dando uma volta, eu tô dando uma olhada aqui de ontem, né? Ficou pendente aqui uns 2 capítulos que eu gostaria de falar, que é o 13 e o 14, tá? Fala contra os falsos profetas e a idolatria, né? E os idólatras. O falso profeta e os idólatras. Glória a Deus. Seja bem-vindo, Márcia. Seja bem-vindo, Rose. Vamos lá. Nós estamos trazendo hoje, né? Sempre durante as nossas manhãs, vocês já leram, vocês já ouviram. E aqui eu faço uma reflexão dos principais capítulos e a gente conversa sobre alguns assuntos que a gente vê aqui, tá? Essa é a nossa dinâmica aqui. Eu vou trazer sempre uma reflexão. Contra os falsos profetas e os idólatras. Deuteronômio. Então, o que está acontecendo aqui? A gente chegou em Deuteronômio, é o momento que Moisés sentou com o povo e falou assim, olha, senta aí para eu poder explicar a vocês, porque o Jordão está aqui na frente. E aí você vai atravessar o Jordão. Mas antes de atravessar o Jordão, vocês têm que estar em mente tudo aquilo que o Senhor determinou. Porque vocês vão conquistar uma terra agora prometida. Vocês vão entrar dentro dessa terra. Essa terra tem gigante. Terra de gigantes. Tem gigante. Tem lá os jebuseus, os heteus. Todos os eus estão lá dentro. E nós estávamos fazendo um paralelo, né? A terra prometida com a nossa alma, né? A alma, a gente precisa conquistar ela para o Senhor. Então tem gigantes dentro da nossa vida. Gigantes como várias feridas que a gente tem na alma, né? Vários acontecimentos que se deu na sua vida durante todo o tempo, pecados ocultos. Então são esses gigantes que a gente tem que vencer para conquistar a vida abundante em Cristo Jesus. Eu quero ter uma vida abundante, então é isso que eu tenho que fazer. Entendeu? Então a gente está fazendo aqui um paralelo. Embora esses acontecimentos aqui foram reais, né? Mas a gente, hoje, espiritualmente, a gente traz isso como um aprendizado. Quando chegou aqui na explicação sobre os falsos profetas e os idólatras, ele fala assim, ó, se aparecer no meio de vocês um profeta, então vocês já conquistaram a terra, vocês estão lá, né, vivendo, já foi. Se aparecer no meio de vocês um profeta ou um sonhador e anunciar um sinal, um prodígio, e se acontecer esse sinal ou prodígio que ele falou, e ele disser, vamos seguir e adorar outros deuses, deuses estes que vocês não conheceram, não deem ouvidos à palavra desses profetas ou sonhador. Porque o Senhor, seu Deus, está pondo a vocês à prova. Aqui eu achei incrível. O que ele está falando? Ó, chegou um profeta no meio de vocês, né? Chegou uma pessoa lá. Nossa, homem de Deus, mulher de Deus. Fala e cumpriu. Isso traz para mim, para você, o quê? Sobre falsos profetas. A gente já falou lá de Balaão. Quem está me acompanhando aqui sabe. O falso profeta, ele tem roupa de crente, ele tem linguagem de crente. Ele é crente, tá? Ele ouve Deus. Ué, ele ouve. Só que ele se corrompe e ele leva o povo a corromper. Com o pecado, com a idolatria, com dinheiro. Então, ó, vamos seguir e adorar outros deuses. Se eles te chamar, você vai falar, poxa, mas esse Deus a gente não conhece. Então, se alguém bateu lá na tua porta, começou a falar de Deus, de Jesus, e de repente te oferece uma outra pessoa a qual eles adoram, que não é, que está fora daquilo que você conhece, né? Bateram lá na tua porta, você sabe quem é que eu tô falando? Porque o Senhor, seu Deus, está pondo vocês à prova. Então, Deus está colocando a gente à prova para ver se a gente está firmado em Cristo Jesus mesmo. Ou se a gente está sendo levado por qualquer conversa. Então, não deem ouvido às palavras desses profetas, o sonhador, porque o Senhor, seu Deus, está pondo vocês à prova para saber se vocês amam o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. Siga o Senhor, seu Deus, e teme somente a Ele. Entendeu? Teme somente a Ele. Então, vai bater na minha porta, vai trazer uma conversa fiada, e você tem que falar, poxa, não lembro dessa conversa, não lembro disso.
Então vocês precisam estar atentos, tá? Esse profeta ou sonhador será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor, o Deus de vocês, que o tirou da terra do Egito e o resgatou da servidão. Esse profeta ou sonhador quis afastá-lo do caminho do Senhor, seu Deus, que lhe ordenou. Então, se você entendeu isso, se você está entendendo o que Deus está falando, amém. Diga amém. Isso aí. Vamos ouvir outros deuses, ele falou. Deuses que vocês não conheciam, que nem os seus pais conheceram. Deuses dos povos que estão ao redor de você, tantos que estão perto como os que estão longe, desde um até a outra extremidade da terra. Não concorde com ele, nem dê ouvidos a ele. Não olhe para ele com piedade. Não o poupe, nem o esconda. Pelo contrário, você certamente o matará. Você será o primeiro a levantar a mão contra ele para o matar, e depois todo o povo levantará a mão. Vocês devem apedrejá-lo. Então, ou seja, hoje a gente não faz isso, a gente vai ver aqui, tem uma parte que fala que era dente por dente, olho por olho, mas o Senhor rejeita e odeia toda a idolatria, tudo aquilo que foge. Então, cuidado, né? Para não ficar indo aqui e acolá, atrás de fulano, de ciclano, tá? Cuidado com a idolatria, com o homem. Vamos ali no homem de Deus, na mulher de Deus, que ela entrega uns mantos para a gente. Gente, tem que ter cuidado. Se você está indo com essa intenção, isso é idolatria. É diferente quando você esbarra com um profeta, quando você vai numa igreja, né? E ali o homem de Deus, a mulher de Deus, nem nunca te viu, te chama lá e fala assim, olha, Deus está mandando te entregar algo, fazer algo para você. Ok. Agora, se você vai atrás, isso é idolatria. Tá? Cuidado com isso. As coisas de Deus, você só apenas deve adorar a Jesus. E isso aqui, vai falar para você. Olha quanta coisa Deus está liberando aqui para nós toda manhã. Se você vir toda manhã, você está ouvindo a voz de Deus falar contigo. Desde quando a gente começou em Gênesis, quantas palavras não foi liberada aqui? Fala aqui para mim, você que está me acompanhando. Quanto que você já recebeu de Deus aqui? Que foi liberado uma palavra que talvez mudou assim um curso. Talvez foi um divisor de água para você. Fala aí para mim. Eu tenho certeza. Para mim já foi muita coisa. Não quer dizer que Deus não vai usar um homem ou uma mulher hoje em dia. Existe profeta sim. Que Deus dá uma palavra de conhecimento para ele para liberar para a igreja, para você. Agora, não faça disso uma rotina para sua vida. Você não lê Bíblia, você não tem comunhão com Deus. Vai lá, Moisés, vai você falar com Deus e depois fala pra gente. Acabou esse negócio, tá? Acabou, o véu do tempo se rasgou. E agora você tem acesso, só que a gente tem preguiça. A gente quer as coisas mastigadas, só que o homem falha. E Deus vê o coração, tá? Você pode estar idolatrando. Então, se alguma coisa das cidades que o Senhor de seu Deus lhe dá para morar, vocês ouvirem dizer que homens malignos saíram do meio de vocês e incitaram os moradores da cidade, dizendo, vamos servir outros deuses, então vocês devem inquirir, investigar e perguntar com diligência. Olha o que ele está falando. Não aceita assim não, vai inquirir. Vamos estudar a história dessa pessoa, vamos ver com diligência. Olha, interessante, né? E eis que, se for verdade e certo que tal abominação foi praticada no meio de vocês, então certamente vocês deverão matá-lo a fio da espada e destruir. Então Deus falou para eles, vocês vão entrar numa terra. Se surgir homens assim, que tá querendo corromper vocês, elimina do meio do povo, porque vai contaminar, tá? Então, gente, uma das profecias de Jesus, que tá lá em Mateus 25, 24, 25, seria o quê? Uma das profecias do final dos últimos dias, né? Dos últimos tempos. O que seria? O aumento de quê? Deus fala lá na sua palavra. E nos últimos dias aumentarão falsos profetas. Meu Deus. Falsos profetas surgirão no meio de vós. Esse é um sinal do fim
também do fim dos tempos. Então, não se engane. Não se engane, é muito parecido, sabe? É muito parecido, então toma cuidado. Se ele está pervertendo a igreja, a pessoa, se ele está te levando para um caminho que não está te falando a verdade, tá? Ele está concordando com o seu pecado, com o seu erro. Ele não está te exortando para você sair desse caminho. Mas ele está simplesmente ali te levando só para um caminho de bênção e com fim lucrativo apenas, não te exorta. Cuidado com isso, tá? Aqui, gente, então a gente termina o 13, o 14, fala sobre mutilação do corpo, proibido. Isso aqui também é uma polêmica, tá? Isso aqui muita gente leva pro lado também da questão do corte no corpo, né? Outras pessoas também levam para a questão da tatuagem, tá? Antigamente, os escravos que queriam ficar com seus senhores, não queriam ser livres, a gente vai ver aqui mais pra frente, eles recebiam um furo na orelha, né? Por isso que tem muita gente que não usa, porque o furo na orelha é também um símbolo de escravidão, que furava o escravo para ficar como prisioneiro deles ali para sempre. Ele tinha um dono. Outra coisa era o corte no corpo. Tem algumas religiões que faz corte no corpo. Não vou falar que o nome, vocês sabem qual é. Então ele fala que vocês são filhos do Senhor, seu Deus. Não faça corte em seu corpo. Deuteronômio 14. Abre aí que você vai ver. Vocês são filhos do Senhor, seu Deus. Não façam cortes em seu corpo. Nem rapem a parte da frente da cabeça por causa de algum morto. Porque vocês são povo santo ao Senhor, seu Deus. E o Senhor os escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra para lhe serem o seu próprio povo, né? Seu povo próprio. O que acontecia? Os povos vizinhos tinham práticas de cortar o cabelo, né, em caso de luto. Então, por exemplo, essas atividades se relacionam com práticas pagãs, sendo a última para luto, rapar a cabeça na frente. Então, Deus falou assim, não quero vocês fazendo isso, nem cortando o corpo, nem rapando a cabeça. Por quê? Porque eu separei vocês dentro de todos os povos para ser um povo meu, separado. Vocês vão ter a sua roupa, vocês vão ter os seus costumes, vão ter a sua modo de falar, vocês vão ter tudo, eu vou estabelecer para vocês. Você entende que nós, cristãos, somos diferentes? Você entende que nós, cristãos, temos que cuidar do nosso corpo, alma e espírito? A gente não pode sair aí cortando o corpo, sair fazendo um monte de tatu. Entende? Qual é o sentido de você estar fazendo aquilo ali? Porque você vai furar o seu corpo, né? Então, assim, eu penso que tem que ter cuidado com isso. Thalita, eu vim lá, já fui lá no mundo e fiz. Ora a Deus, qual foi a intenção de você fazer essa tatuagem? Num trabalho de libertação, as pessoas muitas vezes vêm com tatuagem, né? E aí a gente pergunta, principalmente quem já veio de outras religiões pagãs, vocês sabem quais são. Porque se falar nomes aqui, derruba. E vem com tatu. E aí a gente pergunta, pra quem que você fez essa tatuagem? Ah, foi pra fulana de tal, foi pra ciclana, foi pra pomba não sei das quantas. Eu falei, então a gente tem que orar, né? Cancelar isso aí agora. Né? Tem pessoas que faz tatuagem, que faz aliança com o homem, né? Unidos para sempre, aí põe aqui nas costas, unidos para sempre. Aí você faz uma ligação de alma com aquela pessoa. Aí o relacionamento não deu certo, foi embora. E aí a pessoa fica amarrada a ela na alma. Entendeu? Então, vocês são filhos do Senhor, seu Deus. Não façam corte em seu corpo. Então, não faça corte. Nem rapem a frente da cabeça, né? Por causa de algum morto. Então, Deus ia orientando eles ali, ó.
Cuidado com as práticas pagãs. Você é um povo lavado, remido no sangue do Cordeiro. Você é diferente mesmo e deixa que quem quiser que fale, que fale. Gente, a minha religião não permite. Meu Deus, e fala comigo que para mim manter meu corpo. Ah, mas não tem nada a ver. Fala, tá bom, mas fica com você, eu vou ficar com o meu. E pronto, entendeu? Eu não sigo, eu sigo ao Senhor. Eu não me sinto bem, eu não senti que Deus falou comigo para me fazer, então eu não vou fazer. Então, cuida do seu corpo também, tá? Você quer mostrar para quê? Não coma, ele fala aqui, leis a respeito dos animais puros e impuros. A gente já vem falando sobre essas leis, né? Ele repete aqui. Então, Moisés está repetindo tudo pro povo que vai entrar na terra prometida antes de atravessar o Jordão. Então, antes de você, quando você vem para Cristo Jesus, é uma caminhada agora, sabe? É uma jornada de limpeza. Então, Moisés está ali, ó, limpando esse povo. Vocês vão entrar na terra. Você quer viver uma vida abundante? Cristo Jesus quer vencer os gigantes que estão aí dentro? Então, guarde a lei do Senhor. Guarde os mandamentos do Senhor. É isso que ele está falando. Não coma as coisas alguma abominável. São esses os animais que vocês podem comer. Aí fala que o boi, a ovelha, a cabra, o veado, a gazela, a corça. Então Deus estabeleceu também uma comida que eles podiam comer. Porém, dos que ruminam, os que têm a unha fendida, vocês não podem comer, como o camelo, a lebra. Aí vai falando aqui os nomes. Por exemplo, hoje, o porco, né? Tá aqui, ó. Nem o porco, porque tem unha fendida. Então tem pessoas que não comem porco, né? Carne de porco. Então, assim, tem muitas regras foi específicas para o povo judeu, tá? Específica. Agora, quando se trata de caráter, costume é uma coisa, gente. Quando se trata de caráter, de posicionamento, é para você. Ah, não, você foi lá no tempo dos judeus. Não, é para você também. Se Deus falou do descanso, é para todo mundo descansar, né? Se Deus falou da idolatria é para todo mundo. Tá bom? Destes vocês não devem comer. E ele fala também sobre o sangue. O sangue não deve comer. Por quê? Porque o sangue tem vida. Então também você deve evitar comer animal com sangue, né? A lei a respeito dos dízimos, também está aqui ainda no 14. Certamente vocês devem dar o dízimo de todo o fruto das suas sementes. Gente, esse povo está vindo no deserto, nunca plantou, nunca teve que fazer roupa. A roupa deles ficavam novas, no corpo não envelhecia, melhor, não envelhecia. A sandália também não desgastava. E a comida, eles colhiam todo dia pela manhã, que caía no orvalho. Agora eles vão entrar numa terra que eles vão plantar, vão colher, entendeu? E agora Deus está ensinando a eles. Eu vou dar semente para vocês. E vocês vão plantar e trazer a oferta. Certamente vocês devem dar o dízimo de todo o fruto da sua semente, que ano após ano recolhe do campo. E diante do Senhor, seu Deus, no lugar que ele escolher para ali fazer habitar o seu nome. Vocês comerão os dízimos do cereal, do vinho, do azeite e os primogênitos da vaca, das ovelhas. Tudo isso vocês vão fazer para o Senhor. Faça isso para que aprendam, olha aqui, a temer o Senhor, seu Deus, todos os dias. Então, gente, a gente tem que estar cuidado, né? A gente não está comendo a semente que o Senhor tem nos dado. Isso aí é para todos nós. É Ele quem dá, tá? Qual é o objetivo de quando a gente leva o dízimo, quando a gente leva uma oferta, a gente abençoa alguém, né? Primeiro, mostra pra gente uma obediência a Deus. Segundo, que o dinheiro não é o seu Deus, ele não manda em você, tá? E terceiro, era para abençoar a vida dos sacerdotes, era para abençoar a vida dos levitas. Então você está abençoando a vida daquela pessoa que está sendo bênção na sua vida, tá? Eu sempre falo aqui no ministério, né? Vida Plena, quem me acompanha aqui. Deus tem abençoado, Deus tem derramado sobre sua vida. Esse ministério tem sido bênção para você. Seja bênção também, seja generoso, porque Deus se agrada disso, né?
Deus se agrada quando a gente entende esse princípio de abençoar. Tá? Então Deus falou, ó, quero que vocês façam isso. Se o caminho for comprido demais, aí ele fala aqui sobre o caminho, né, que eles têm que levar, eles teriam que levar. O gado teria que levar os alimentos. E Deus falou, se o caminho para ofertar, o lugar que você vai ofertar, é longe demais, não tem como levar todas essas coisas, vende e o dinheiro que você vender, você vai lá e oferta. Ok? Então, fica aí a dica para você entender. Porém, não desampare. Ele falou que, olha, com esse dinheiro, compre tudo o que quiser lá na hora também. Vaca, ovelha, vinho. Consuma isso ali, na presença do Senhor, tá? Então, você poderia também comprar e consumir ali no local. Porém, não desamparem os levitas. Olha aqui, mais uma vez. Que moram na cidade de vocês, pois não tem parte nem herança com vocês. Ao final de cada 3 anos, tirem todos os dízimos do fruto, porque era o tempo da colheita, né? Tirem todos os dízimos do fruto do 3º ano, os recolhem na cidade de vocês, então virão os levitas, porque não tem parte nem herança com vocês. Os estrangeiros, os órfãos, as viúvas. Então, por exemplo, quem vive aqui de ministério para entregar, para abençoar a vida de vocês, o pastor, né, os levitas da igreja, aquelas pessoas que trabalham, ministérios que Deus tem levantado, essas pessoas, elas se dedicam 100% da sua vida ao Senhor, a cuidar da coisa dos reinos de Deus, a cuidar de pessoas. Então, elas não tinham trabalhos, elas não plantavam nem... Elas não tinham isso, elas viviam do dízimo, elas viviam da colheita. Então, é lícito isso, entendeu? Deus estabeleceu isso para quê? Para que a pessoa tenha tempo, para que o pastor tenha tempo. Aí vamos lá, a gente vai para algumas denominações que o pastor ele precisa sair para trabalhar, porque ele tem 2, 3 filhos, ele tem mulher. Aí ele tem que sair para trabalhar para ganhar o pão todos os dias, dependendo, às vezes esse pastor trabalha num trabalho tão puxado, né? É um pedreiro, é uma pessoa que faz um trabalho difícil, ou a mesma que trabalha em outros tipos de trabalho, mas ele está ali o seu tempo todo no trabalho secular. Aí ele tem que chegar correndo em casa, ler a Bíblia, meditar, dar o seu jeito, virar-se nos 30 para levar uma palavra para a igreja à noite, para poder alimentar o povo. Aí tem uma fila de pessoas que quer conversar, que quer falar, tá, naturalmente. Ele tem que dar todo o seu sangue ali, para no dia de manhã, 4 horas da manhã, 5 horas ele tá levantando para ir trabalhar. Aí eu te pergunto, como que está sendo distribuído esse dízimo na igreja? O que esse pastor está ganhando? Uma ajuda de custo? Você acha que isso é justo? Então, assim, a gente precisa pensar, ajudar um pouco mais esse pastor, né? Essa pessoa que está ali se dedicando. Há alguns ministérios já mais sérios e entende isso. Ele sustenta, né? 100% os seus pastores. Dão a casa, dão o combustível do carro, pagam o aluguel, tem um salário. Se a igreja tem um porte grande, gente, esse pastor ele vai se empenhar muito mais. Ele vai ter energia, ele vai ter capacidade, ele vai fazer cursos, vai fazer treinamentos para trazer para a igreja, para avivar a igreja, para poder cuidar do povo. É ou não é? Fala para mim. É ou não é, Jaqueline? É. Eu tô falando porque... com propriedade, já trabalhamos em igreja, já fomos pastores locais. Então a gente sabe, eu sei o que eu tô falando. Então, gente, muita coisa vai ter que dar conta a Deus, né? E às vezes a gente está criando templos arquitetônicos e aquele pastorzinho tem que estar descendo a ladeira a pé, voltando a pé, tu não tá nem aí. Se ele vai de ônibus, se ele vem a pé, correndo, suado, a Bíblia na mão para vir para a igreja. Gente, é complicado, viu? Muito complicado. Eu sei que é uma cultura de cada denominação,
Mas tem denominações sérias que fazem isso, tá? Acolhe o seu pastor, dá uma dignidade ali para ele, para os filhos, põe ele para fazer um curso de teologia, prepara ele e põe ali, vai servir aqui, nós vamos te sustentar. Uma ajuda de custo, gente, não dava nem para pagar a gasolina. Então, olha, Deus está falando aqui, ó, cuida dos levitas, não desamparem eles. O ano do perdão, no capítulo 15. Entendeu? Que às vezes o teu pastor chega lá e ele não tem muito para dar, né? Ele fica lá contando história. Por quê? Porque também do outro lado não está trabalhando para isso. Leis a favor o ano do perdão das dívidas. Ao final de cada 7 anos, vocês devem cancelar as dívidas. Olha, gente, este é o modo como isso será feito. Tendo o credor que emprestou alguma coisa ao seu próximo, dará por pago o que havia emprestado. Não exigirá pagamento do seu próximo ou do seu compatriota, porque a remissão, ou seja, aqui está falando sobre o cancelamento da dívida, a remissão do Senhor é proclamada. A cada 7 anos, por exemplo, eu tinha uma dívida com alguém e eu não consegui pagar aquela dívida toda. Quando chegasse no 7º ano, tinha que cancelar. Isso faz a gente lembrar de quem, gente? Do Serasa, né? Serasa e SPC, né? Quando você faz 5 anos de dívida, o que acontece? A dívida é cancelada. Ou seja, a dívida é caducada, né? A gente não pode fazer isso com intuito, com intenção de fazer. Eu vou pegar, depois eu deixo caducar lá, aí fica o meu nome sujo. Isso é pecado, tá? Agora, por algum acidente, alguma situação que aconteceu sem você esperar, né? Um desastre. Por isso que Deus estabeleceu o dia do perdão. Porque pode acontecer. Quando chegasse no 7º ano, ele fala aqui, porque a remissão do Senhor é proclamada. Do estranho vocês poderão exigir o pagamento da dívida, mas o que tiverem emprestado aos seus compatriotas, vocês devem dar por quitado, seus irmãos, seus compatriotas. Então, assim, hoje, né, nós temos aí, tem muita gente que entende sobre essa parte de banco, né, Serasa, SPC, quando chega, acho que é 5 anos, caduca, né, aquela dívida caso a pessoa não consegue pagar. Mas nós que somos crentes, nós temos que entender que nós servimos a um Deus que é justo. Então, se você está fazendo isso com intenção, isso é pecado. Agora, aconteceu, deve-se perdoar a dívida ali. Para que não haja... Aí ele fala aqui, ó, do estranho vocês exigem o pagamento. Aí ele fala agora, para os compatriotas vocês devem dar por quitado, para que não haja pobre no meio de vocês. Porque o Senhor Deus de vocês o abençoará ricamente na terra que lhes dá por herança, para que vocês tomem posse dela. Se apenas ouvirem atentamente a voz do Senhor, se atentamente ouvir a minha voz e os conselhos meus. Então, Deus só quer que você ouve atentamente. Todos esses mandamentos que hoje lhe dou e ordeno, pois o Senhor seu Deus os abençoará, conforme prometeu. Assim vocês emprestarão a muitas nações, mas não tomarão emprestado. E dominarão muitas nações, porém elas não terão domínio sobre vocês. Então Deus está falando, se vocês agirem com justiça e obedecer o que eu estou estabelecendo, vocês vão emprestar, mas não vão tomar emprestado. Então você que está em Cristo Jesus, tomar emprestado por um período, por uma necessidade, isso é legítimo. A gente pode fazer uma situação. Mas isso não é uma prática. Não pode ser uma prática de regra do cristão. Viver pedindo emprestado, emprestado, emprestado. Porque a Bíblia fala que você não tomará emprestado, mas você emprestará. Então, quando, por exemplo, eu faço uma aplicação no banco, recebo meu dinheiro, eu estou ali
juntando dinheiro. Eu tô emprestando. Estou emprestando, eu não estou tomando emprestado. Então, quando eu fico tomando emprestado no banco, eu estou dentro dessa lei aqui. Tomando emprestado, toda hora acaba um empréstimo, tendo uma que os juros absurdos. Então, isso não é bíblico. Tá? A não ser que você pega para uma situação que você vai dar conta de pagar, você está pagando em dia e é algo que você vai fazer por um negócio, ok. Agora, eu sei que isso não é a realidade de muita gente, eu estou falando de crente, que fica tomando emprestado no banco, tomando emprestado. A Bíblia fala que você emprestará às nações. Você emprestará muitas nações, mas não tomará emprestado. Dominarão muitas nações, porém elas não te terão dominado. Elas não vão dominar vocês, tá? Lei a favor dos pobres. Se houver algum pobre entre vocês, no meio dos seus irmãos, em alguma das cidades de vocês, na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá, não endureça o coração. Nem feche as mãos a seu compatriota pobre. Pelo contrário, deve abrir a mão para ele e lhe emprestar o que lhe falta, tudo aquilo de que tiver necessidade. Tenham cuidado para que não haja pensamento vil em seu coração. E vocês digam: está próximo o 7º ano, o ano do perdão das dívidas, fazendo com que os olhos de vocês sejam malignos para com seu compatriota pobre, e vocês não lhe deem nada. E ele clame ao Senhor contra vocês, e vocês sejam culpados do pecado. Aqui está falando o seguinte: você viu um pobre, né? Tem um necessitado, está debaixo dos seus olhos, você já viu. Ele está necessitado ali. E você fingir que não está vendo, né? E ele clamar ao Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim. Estou aqui numa igreja, estou aqui num lugar. Pai, tem tantas pessoas. E ele fala aqui que cuidado, vocês sejam culpados desse pecado. Então, se Deus te mostrou algo, se chegou algo perto de você, você não pode fazer muita coisa, mas movimenta para tal, né? Vamos movimentar. Mas vocês podem me ajudar? Eu quero ajudar uma família. Eu estou dando tanto, mas eu não tenho muito para fazer. Essa família está precisando disso. Entendeu? Se você tem um canal de voz, né? Se você pode fazer, então faça. É isso que ele está falando aqui. Não faz vista grossa. Vocês devem dar livremente, sem maldade no coração, quando lhe der o que ele precisa. Porque, por isso, o Senhor, seu Deus, o abençoará em todas as suas obras. E em tudo que vocês empreenderem. Tudo que você fizer, Deus vai te abençoar. Tudo que você empreender para o reino, para fazer e abençoar, você vai ser abençoado. Pois nunca deixará de haver pobre na terra. Presta atenção. O pobre nunca vai deixar de acontecer, de haver. Vai sempre existir pobre. Eu lembro que o próprio Jesus falou isso na época daquela mulher que estava derramando sangue, ou melhor, derramando óleo, o óleo precioso, né? O óleo caríssimo para lavar Jesus. Lembra o que os discípulos falaram para ele? Gente, essa mulher está derramando esse óleo caro, poderia vender e dar para os pobres, né? Aí o que Jesus falou? Quem lembra aí? Os pobres sempre vão existir. Mas o que essa mulher está fazendo é algo pontual. Ela entendeu o que está acontecendo aqui. Entende? Então isso você pode derramar assim, o seu maior tesouro para onde você desejar. E também cuidar dos pobres. Entendeu? Os pobres sempre vão existir. E quando você puser, aí ele fala aqui: por isso eu ordeno a vocês que livremente abram a mão para o seu compatriota, para o necessitado, para o pobre que vive na terra de vocês. Tá bom? Depois fala a lei dos escravos. Se um dos seus compatriotas hebreus ou hebreia for vendido a você como escravo, ele trabalhará para você durante 6 anos.
mas o 7º ano você lhe dará liberdade. E quando você o puser em liberdade, não mande embora de mão vazia. Então você que é cristão, eu que sou cristão, que tem empregados, vamos supor, né? Você tem funcionário, você tem empregado. Então aquela pessoa vai trabalhar para você. E quando ela terminar o seu tempo de trabalho, ou você mandar embora, ou terminar o tempo de trabalho dela, não manda ela embora de mão vazia, não manda ele embora de mão vazia. Aí hoje a gente conhece aí sobre as rescisões, né, de trabalho. Então tem que pagar o que é justo que aquela pessoa trabalhou, tá? Então, ó, como é que a lei, ela se baseia também na Bíblia, né? A Bíblia fala, não manda embora de mãos vazias, liberalmente. Você deve lhe fornecer animais do seu rebanho, o produto da sua eira, porque naquela época não era dinheiro, né? Era produtos, né? E dá para ele, daquilo que o Senhor, seu Deus, o tiver abençoado, você lhe dará. Lembre-se que você foi escravo na terra do Egito. Por que Deus estabeleceu isso? Para mostrar para ele o seguinte, vocês também já foram escravos lá atrás. Ei, Deus hoje te abençoou. Deus hoje está te prosperando. Deus hoje está te levando num alto nível financeiro ou numa condição boa. Deus está querendo falar o que com a gente sobre isso? Lembre-se que você também já passou necessidade. Lembre-se que você lá atrás também precisou emprestado, dependeu das pessoas. Então faça para o outro. Então é para a gente lembrar da onde Deus nos tirou e onde Deus agora te colocou, na posição que Deus te colocou. Então Deus falou isso aqui, ó. Lembre-se de que você foi escravo no Egito e de que o Senhor, seu Deus, resgatou e por isso hoje estou dando esta ordem a você. Interessante, né? Olha como Deus é justo. Ele quer fazer memorial sempre. Então, talvez a gente não prospere em determinadas horas na nossa vida porque a gente não aprendeu esse princípio de abençoar. Tá? E Deus não está falando aqui de você abençoar só o pobre. Porque o pobre sempre vai existir. Você tem que abençoar em todos os lugares que o Senhor te mandar. E também o pobre. Por exemplo, sai na rua. Agora, eu não sei vocês, mas a gente sai, né? Entra num restaurante. Ou entra numa padaria. Tem sempre, né, pessoas na porta. Tem sempre crianças entrando lá te pedindo. E eu fico assim, meu Deus, sempre existiu os pobres, né? E sempre vai existir. Então a gente pode, por exemplo, separar um valor, estabelecer um valor naquele dia, porque se a gente for dar para todos, a gente não dá conta, né? Separa um valor naquele dia, né? 5 em 5, 10 em 10 reais, não sei quanto você tiver, que Deus estabeleceu no seu coração. E aquelas pessoas que forem aparecendo na sua frente, você toma, abençoa. Isso gera, gente, no mundo espiritual algo ao seu favor, entendeu? Porque Deus está vendo o seu coração disposto a abençoar o pobre, ele vai fazer o quê? Eu vou te dar mais. Entende isso? Então, quando eu retenho, eu falo isso porque eu também tinha dificuldade, tá? De dar esmola. Quem assistiu a minha imersão de restauração financeira, eu aprofundo nesse assunto, sobre oferta, sobre esmola, tudo mais. Dentro na nossa mentoria, você que está na mentoria, tá lá. Inclusive, gente, abrindo aqui um parênteses, se você quiser participar da próxima mentoria, em abril, e já está aqui na minha bio o link, né, para você entrar e deixar o seu nome e falar, eu quero participar da próxima mentoria. Está sendo assim, e todo o material está lá dentro, então você paga um custo bem pequeno em relação a todo o conteúdo que é liberado ali, e está sendo uma bênção. Quem está aqui comigo hoje que está na mentoria? Fala aí. Como que está sendo? E você também passa pelo atendimento individual. Deus tem libertado, gente, pessoas de cativeiros de muitos anos. Eu estou falando de crente. Libertação profunda está acontecendo. Né? Muito bom, muito bom. E aí, separa, né? Aqui é a lei a respeito dos escravos. Lei dos pobres. Lei a respeito dos primogênitos do gado. Então, todo gado primogênito também tinha que consagrar ao Senhor. Todos os animais, né? Isso tinha toda uma explicação por causa daquela saída do Egito, da morte dos primogênitos, da colheita, enfim. Já falamos sobre isso aqui, né?
Ó, tá sendo benção, olha aí. Rosenisto. Tá sendo bênção, né? Depois ele fala aqui das festas, gente. As 3 festas, a Páscoa, a festa da semana e a festa dos tabernáculos. Essas 3 festas tinham sempre um memorial. Então Deus, ele gosta, né, quando a gente celebra com ação de graça aquilo que a gente recebeu. Porque aquilo ali traz a memória da vitória. Então, por exemplo, antigamente, no meu tempo ainda de criança e adolescente, existia muito culto de ação de graça na casa das pessoas. É ou não é? Quem é desse tempo aí? Olha aí, a Cris falou, estou na mentoria, está sendo maravilhoso. Então, olha só. Quem lembra do tempo do culto de ação de graça? Recebi uma vitória, recebi um emprego, recebi uma cura. Era um culto de ação de graça. Era culto mesmo, com festa, comida. Não era? É isso, ó. Guarde o mês e celebre a Páscoa do Senhor seu Deus, porque o mês de Abib, o Senhor seu Deus o tirou do Egito de noite. Então, assim, ou seja, para eles lembrarem, a festa faz com que lembra, o Senhor nos tirou do Egito. Então celebre esse dia. Na Páscoa vocês não devem comer pão fermentado durante 7 dias. Ele explica aqui por quê que não deve comer o pão, mas o que eu quero enfatizar aqui é a celebração de festas. A festa da semana, conte 7 semanas quando começarem a fazer a colheita, inicie a contagem das 7 semanas. Celebre a festa das semanas ao Senhor, seu Deus, com oferta voluntária, trazidas por vocês. Então, Deus abençoou no emprego. Deus, você está colhendo frutos de algo que você plantou, seja qual for o tipo de plantio, né? Em relacionamento, no trabalho, seja o que for, celebre com festa, com ação de graça. Senhor, quero dar uma ação de graça. Eu lembro, era tremendo os cultos de ação de graça, né? Aniversários, nós podemos também fazer como ação de graça, celebrar o Senhor pela vida que Ele nos deu, e aproveitar nesse dia, contar, né, as bênçãos que o Senhor tem feito durante os seus anos de vida. Então isso tudo é honra ao Senhor, né? Depois ele dá a festa do tabernáculo, né, que deve ser celebrada durante 7 dias, depois que tiveram recolhido o produto da eira. Alegre-se na festa, vocês e seus filhos, as suas filhas. Então, tudo Deus colocou aí um padrão. Durante esses 7 dias, vocês celebrarão a festa ao Senhor, seu Deus, no lugar que o Senhor escolhe. Porque o Senhor, seu Deus, os abençoará. Ok? Deveres dos juízes. Aqui no capítulo 16 para o 17 está falando dos deveres dos juízes. Aí Deus estabelece aqui algo também interessante, que a gente vê hoje na nossa justiça também. Nomeie juízes oficiais em todas as cidades que o Senhor, seu Deus, lhe der, entre as suas tribos, para que julguem o povo com justiça. Tá? Vocês não devem torcer a justiça. Não devem tratar as pessoas com parcialidade. Não, esse aqui, né? Vou favoritar você. Aí. Nem aceitar suborno. Olha o suborno aí. Olha o suborno pro guarda. Olha o suborno aí pro juiz para favorecer você. Pensa que Deus não tá vendo esse negócio? E quem tá vendo também? Os demônios. Ah, irmã Thalita, meu pai, minha avó, meu avô vivia nesses esquemas de suborno e a gente tinha que mentir também. Cancela isso na sua vida. Traz isso pro mapeamento. Fala, Senhor, esse negócio tinha dentro da minha casa. E eu acabei fazendo também. Entendeu? Porque o suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa do justo. Sigam a justiça, somente a justiça, para que vivam e herdem a terra que o Senhor, seu Deus, lhe dará. Então, o que é prosperidade? Às vezes a gente fala assim, não, mas todo mundo está fazendo. Ah, mas eu vou ficar como boba aqui, eu não vou... a pessoa está tirando proveito de mim, né? Entenda, esse dinheiro que ela vai obter pode ser uma ruína. Às vezes vai ter que gastar tudo lá no remédio. Vai ter que gastar tudo não sei aonde, porque subornou, vem um dinheiro injusto. Ganha de um lado e perde do outro, gente.
Agora, aquilo que Deus dá, prospera, dá fruto. Vai de geração em geração, tá? E aí Deus fala para não... siga a justiça, somente a justiça, para que viva. Não estabeleça um poste a Deus a azerar. Ou seja, não levante idolatria, plantando qualquer árvore junto ao altar, nem levante coluna, porque isso o Senhor, Deus de vocês, odeia. Deus de vocês odeia idolatria. Então, o castigo da idolatria está aqui no 17. Se no meio de vocês, em alguma das cidades que o Senhor Deus de vocês dá, aparecer alguém, um homem ou uma mulher, que proceda mal aos olhos do Senhor, seu Deus, transgredindo a sua aliança, que vá, sirva a outros deuses e os adore. Então, apareceu alguém no meio de vocês, né? Que está transgredindo. Ou faça isso com o sol, a lua, ou todo o exército do céu, ou que eu não ordenei. Sabe aquela galera que gosta de muito misticismo, né? Adora o sol, adora a lua, adora a natureza. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Tudo que está no céu, coisas que eu não ordenei, a natureza está aí para nos servir, para nos abençoar. A natureza é obra das mãos de Deus, ponto. Agora, eu adorar o Deus da lua, o Deus do sol, o Deus não sei o que, não sei o que, isso é abominável, tá? É o que está escrito aqui, é a palavra de Deus. Aí ele fala que vocês devem levar o homem ou a mulher que fez este malefício aos portões da cidade e apedrejá-lo até que morram. Então, para você ver o nível de seriedade que é essa questão da idolatria. O julgamento de questão difíceis também, ó. Se aparecer alguma coisa difícil demais para ser julgada, um caso de homicídio, uma demanda, né? Outra questão de litígio, então vocês devem se dirigir ao lugar que o Senhor, seu Deus, escolher. Vocês virão ao sacerdote, levitas e ao juiz. Gente, olha o que a Bíblia está ensinando. Irão ao sacerdote, aos levitas e ao juiz que houver naquele dia, buscando uma solução, e eles anunciarão a sentença do juízo. O que está acontecendo hoje? As pessoas, em vez de procurar justiça, né, procurar uma liderança espiritual, e o negócio ficar ali, o que está acontecendo hoje? Está indo para os sites de fofoca. Joga assim, ó. Né? Briga judicial da família tal e tal. Eu tô falando de crente. Tá todo mundo optando, todo mundo falando, todo mundo... Entendeu? Não ficou ali dentro. Como Paulo também exorta isso lá na frente, né? Então isso é muito perigoso. Chama os anciões, chama as pessoas responsáveis. Vocês farão segundo o mandato da palavra. Tá? Dirigem essas pessoas, buscando uma solução. E vocês farão segundo o mandato da palavra que anunciarem, do lugar que o Senhor escolher, e terão cuidado de fazer tudo o que eles ensinarem. Faça segundo o mandato da lei que eles ensinarem, de acordo com o juízo que eles disserem. Por quê, gente? O homem que é separado por Deus e que tem Deus como o seu Senhor, se você leva para um homem de Deus, vem para uma mulher de Deus, vem para um mentor, para uma mentora, essa pessoa tem compromisso com Deus. Ela vai falar para você a verdade. Entendeu? Ela vai falar para você a verdade. O juiz que está no seu exercício da lei e que teme a Deus, ele vai falar conforme está na lei. Ele vai falar, meu amor, minha querida, meu irmão, minha irmã. O que está aqui na lei diz o seguinte, é isso, isso, isso e isso. Então, por isso Deus estabeleceu juízes, né, na terra, para julgar a causa do povo. Inclusive, gente, nós vamos falar sobre Débora, né? Débora foi uma juíza, profetisa, mulher de Lapidote, ou seja, era uma mulher casada, juíza, profetisa, e ela julgava Israel naquele tempo, ou seja, ela estava lá debaixo da eira, lá debaixo da árvore, recebendo o povo. E Deus manda ela para uma guerra, manda dar ordem, né, a Baraque para uma guerra. E essa guerra,
nós vamos falar sobre ela, trazendo para um contexto de intercessão, trazendo para um contexto de libertação. No dia 8 de março, presencial, nós vamos falar sobre esse tema, né? Vai ser assim tremendo. Então, se você quer participar do nosso encontro de mulheres intercessoras, você precisa deixar o seu nome aqui, porque as vagas são limitadas, tá? Dia 8 de março vai estar, vamos falar sobre levanta-se, levanta-se, Débora. Um chamado à intercessão. Eita, vai ser forte. Olha aí que a irmã Roseni passou pelo mapeamento, né? Foi lindo o que Deus fez na sua vida, Roseni. Quem puder fazer a mentoria está sendo libertadora. Sou grata ao Senhor por tudo e pela vida da irmã Thalita. A Doralice falou, eu fiz curso de ação de graça, 8 meses, foi tremendo, maravilhoso. Há 8 meses, né? Gente, é isso. Os testemunhos estão chegando. Por quê? É Deus quem faz essas coisas. E quando você vem com o coração aberto para receber, tá? Então, vem para o nosso encontro também presencial, hein? Te espero. Pra gente fechar aqui, no 18, fala sobre a herança e os direitos dos sacerdotes levitas, né? Deus aqui, vou trazer um resumão deles. Contra os adivinhos e feiticeiros, Deus também repreende contra os adivinhos e feiticeiros. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, lhe der, não aprendam as coisas, os costumes abomináveis daqueles povos. Não aprendam. Que não exista entre vocês ninguém que queime o seu filho ou sua filha em sacrifício. Olha aí quem queima filho em sacrifício. Então Deus está falando. Quem aí, liberou? Tá? No versículo 18. Os sacerdotes e levitas recebem instruções sobre o seu sustento e Deus promete levantar um profeta como Moisés para guiar o povo. Ele alerta contra práticas ocultistas, como adivinhações e feitiçaria. Deus é o único que devemos buscar para orientação e direção. Ele fala conosco por meio da sua palavra e de seus profetas. Busque direção e respostas exclusivamente de Deus. Dedique tempo à leitura da Bíblia para ouvir. Então Deus tem levantado homens e mulheres. Às vezes a gente não consegue achar uma direção. Busque conselhos de pessoas sérias, tá? Então Deus falou, não acompanhe esses costumes. Ninguém que queime seus filhos. Encantador, necromante, praticante de magia. Tá tudo aqui, 18 de Deuteronômio 18 a partir do 9. Encantador, né? Pessoas que sacrificam filhos, adivinhos, prognosticador, feiticeiro, encantador, necromante, praticante de magia, ou alguém que consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominável ao Senhor. E por essas abominações, olha, tá vendo? Consulte os mortos. A gente não consulta mortos. Eu sempre falo aqui na nossa mentoria. Nós não consultamos mortos, nós não falamos com mortos. Nós vamos orar no mundo espiritual para desligar você daquela pessoa que já foi, que ainda está te prendendo por causa da dor, por causa do abuso, por causa disso, por causa daquilo. Agora, você está orando aqui para você se desligar dela. Aonde ela está e o que vai acontecer com ela é problema dela agora na eternidade. Não tem como a gente falar. Agora, quando a pessoa está viva, você ainda tem tempo de fazer esse resgate, né? essa comunhão. Mas depois que morre, não tem como. O máximo que você pode fazer é uma oração, liberando o seu coração daquilo que te prendeu aquela pessoa, para que Deus te dê vida abundante a você, tá? Então aqui tá falando, pois alguém que consulte mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominável ao Senhor, seu Deus. E por essa abominação, o Senhor, seu Deus, está expulsando este povo de diante de vocês. Sejam perfeitos para com o Senhor, seu Deus, porque as nações da terra
que vocês vão possuir, ouvem os prognosticadores e os adivinhadores. Ou seja, cuidado, porque a terra que você vai entrar, as pessoas que estão lá, ouvem essas pessoas. Mas o Senhor, seu Deus, Deus de vocês, não permitiu que vocês fizessem tal coisas. Então, você veio para Cristo Jesus, acabou esse negócio de adivinhação. Agora você precisa ouvir, aprender a ouvir a voz de Deus, tá? E aí, amanhã a gente fala o restante, que é a promessa do grande profeta, a cidade de refúgio e a respeito das dívidas das testemunhas. Eu finalizo aqui, ó, no 20, melhor no 19, né? Porque pratique a verdade em todas as áreas da sua vida, inclusive em palavras e ações. Seja um defensor da justiça, especialmente em situações de conflito ou acusações. A leis... E amanhã a gente fala aí no 20, pega o gancho, né, para poder começar os outros números. Ok? Então, 25, 15º dia terminamos hoje. E amanhã vamos pro 26º dia, Deuteronômio 22 até o 28. Amém, igreja? Jesus abençoe a vida de vocês, tá? Tá sendo muito rico esse tempo que nós estamos passando aqui na presença. Hoje temos mentorias para fazer, para realizar, muitas salas hoje, né? E que o Senhor abençoe cada um de nós. Estarei orando por você. Pai, te agradecemos por tudo que vivemos aqui, por essas palavras que têm sido lançadas, Senhor. Que haja encontro, Senhor, delas, Senhor. Que haja libertação, que haja cura nesse lugar. Eu te louvo, Pai, muito obrigado pelo privilégio de estar, Senhor, ministrando essa palavra, de estar sendo, Senhor, ensinada. E Deus está recebendo, Pai. Estou recebendo muito, Senhor, nesse lugar. Muito obrigado, Jesus. Cuida, Senhor, de cada um de nós no dia de hoje. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.